Fala galera, aqui é o João, muito bem. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a importância de fazer boas anotações e como, cara, um caderno pode salvar a sua vida e a sua mente no sentido de organizar da melhor forma possível os seus pensamentos, né? Bom, esse vídeo de hoje ele é baseado em uma experiência que eu tive há muitos anos atrás com uma professora minha, enfermeira, que ela anotava tudo, assim, ela anotava tudo que era mais importante, os pacientes que a gente estava vendo, o que o paciente tinha, por que ele tinha aquilo, quais eram as principais condutas, quais exames ele precisava fazer, e ela deixava tudo anotado. E era muito interessante porque aquilo que ela anotava, ela lembrava perfeitamente, e aquilo que ela esquecia, ela ia lá no caderninho dela e ao ler o caderno ela lembrava de algumas coisas, e se ela tinha deixado de anotar alguma coisa, ela anotava de novo, enfim. E desde quando ela anotou isso, desde quando eu observei isso, ela ensinou isso pra gente, isso nunca mais saiu da minha cabeça, de certa forma. E também um youtuber que eu segui aqui, ele é canadense, hoje ele é médico e tudo mais, mas eu segui ele durante a preparação dele até ele se formar, né, e tudo mais. Ele falava assim, cara, agora eu acho que o que mais me diferencia dos meus amigos aqui é que eu anoto tudo. Eu anoto tudo, eu escrevo tudo, e assim, grande parte da minha memória está relacionada àquilo que eu anotei, e daí não só ele, mas várias pessoas na história sempre anotaram muito e sempre valorizaram muito o processo de escrita. Eu acho que a escrita é válida tanto digitando, mas eu gosto bastante dessa escrita que ela sabe, o mais, não arcaica, mas o mais vintage possível, né? Eu acho que isso muda muita coisa, porque uma vez que você coloca tinta no papel, você vê, sabe, você vê muitas coisas acontecendo, ideias sendo organizadas e pensamentos sendo organizados. Tem uma figura também que é muito interessante, que é uma figura em que, cara, ao escrever, você realmente deixa aquilo que você está sentindo fluir para o papel, de certa forma. Lógico, nas primeiras vezes pode ser difícil, mas na segunda, na terceira, na quarta já é bem melhor. E à medida que você vai escrevendo, você vai conseguindo transformar em palavras aquilo que você está sentindo, os seus pensamentos e suas principais ideias. E assim, quando eu penso no contexto da preparação para o vestibular, eu penso assim que anotações, elas são interessantes, né? Eu gosto de fazer anotações, eu ensino inclusive isso para meus alunos, no contexto de preparação para a prova, eu gosto de fazer anotações no estilo de flashcards. Então, ao invés de anotar um conceito que o professor deu, eu já monto um flashcard daquele conceito e já preparo aquilo ali. Mas assim, pensando na vida, no estudo para a vida mesmo, no estudo que você vai visitar e revisitar várias vezes aquele conceito, aquela ideia, aquele pensamento, cara, eu acho que uma anotação tem que ser feita no papel, entendeu? Tem que ser feita no papel e ela tem que ser de uma forma que você consiga estar conectando as ideias que estão sendo apresentadas para você. Não é só anotar o que o professor falou, não é só transcrever o que foi ditado, algo assim, mas é exatamente você trazer as suas palavras para aquele papel dentro de uma interpretação que você teve. Então, dentro do processo de aprendizagem, você tem uma parte que é a decodificação ou codificação, que é exatamente você saber pegar a informação ali e codificar ela, trazer aquilo ali para códigos, um som que você ouviu, você transpor ele em palavras. E quando você faz isso num caderno, você deixa tudo isso de uma forma bem mais organizada, deixa de uma forma hierárquica. Você não, por exemplo, não começa a anotar do fim, você começa a anotar desde o começo, os principais pontos que foram ditos e tudo mais. E assim, a hierarquia visual, que muitas vezes você coloca com título, um subtítulo, aí você usa canetas diferentes para você deixar as coisas mais organizadas. Isso facilita muito para um espaço de reflexão. Então, quando você anota, quando você escreve, você deixa ali uma parte da sua memória naquele papel, e não é porque está ali que você nunca mais tem que ver. Só em alguns casos. Eu acho que algumas terapias são feitas escrevendo, e daí muitas vezes você não precisa reler aquilo que você escreveu. Só de você escrever e deixar expressado aquilo ali, você já resolve grande parte da sua vida. Mas, para as pessoas que estão pensando assim, em ter uma boa memória, em aprender, em desenvolver mais cada vez mais o seu processo de aprendizagem, a leitura, ela tem que estar totalmente relacionada ali ao seu processo de anotação. Então, tudo aquilo que você escreve, cara, você tem que ler de novo, entendeu? Você tem que ler e reler. Esse aqui é um caderno novo, por isso que ele ainda não tá tão... né? Mas eu tenho vários outros ali. E esse aqui também é um outro caderno. Deixa eu ver se tem aqui. Não, tá aqui não, só tem algumas folhas. Mas enfim, você tem que ler e reler várias vezes. Por quê? Porque aquilo que você está escrevendo reflete quem você é e o que você está sentindo naquele momento. E daí muitas vezes a gente
pensando num contexto assim de preparação, a gente deixa anotado algumas coisas que são muito importantes a gente relembrar. Só que a gente não lê, entendeu? Então não adianta. Não adianta você anotar no seu caderno e você não lê. Ou você ler passivamente. Você tem que ler e ir lembrando do momento que você estava ali, o que você estava sentindo. Você tem que relacionar aquilo com o que você estava vivendo hoje. Você tem que relembrar várias vezes para sua memória aquilo que foi anotado, porque isso é muito importante. É um registro que é muito válido e ele deve ser considerado, entendeu? E assim, o grande ponto de você ter um caderno é o fato de você poder se organizar. E, de certa forma, ter um caderno assim, não sendo um digital, é uma forma até de você sair um pouco da internet, sair um pouco das redes sociais, sair um pouco do computador, justamente porque você coloca ali algo físico na sua mente, entendeu? Na sua frente ali. E você não necessariamente vai lidar com os estímulos do celular, com gente mandando mensagem ou algo assim. Você vai ver só um papel e palavras na sua frente, entendeu? Então esse é o grande ponto, você ter aqui um local onde você possa anotar seus principais pensamentos, suas principais ideias e ver e rever isso várias vezes e aperfeiçoar isso, melhorar. Então, por exemplo, um caderno de erros pode ser muito interessante para uma pessoa que está se preparando para o Enem, porque todos os erros vão estar ali descritos, vão estar ali organizados, vão estar ali prontos para serem relembrados sempre que for possível, entendeu? Eu sempre trabalhei muito com flashcards, mas eu sempre gostei de escrever bastante assim as coisas que eu precisava fazer, tudo que eu precisava organizar, justamente porque a escrita, ela é algo que acompanha o ser humano por muito, muito tempo, entendeu? E se você conseguir alinhar isso à sua trajetória, vai ser melhor, porque você tira o peso da sua cabeça também. É como uma agenda. Você, uma vez que você deixa uma agenda muito bem organizada, você não precisa mais ficar pensando naquelas coisas que você tem que cumprir. Já vai estar anotado ali. Então, só de você reler, você vai lembrar, entendeu? Então você tira um pouco da carga da sua mente quando você faz isso. E é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje, sobre a importância de você manter as coisas bem anotadas, sobre a importância de boas anotações e como isso pode realmente desafogar o seu cérebro, sabe? Deixar você cada vez mais tranquilo para pensar no que realmente importa e aquilo que é importante você relembrar nos momentos certos, nos momentos mais calmos, de leitura, enfim. Então, pessoal, anotem ao máximo que vocês conseguirem tudo que é importante. Para o contexto do Enem, vale a pena você pensar muito em flashcards, não necessariamente um caderno. E, bom, é isso que eu queria passar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. E é algo que fez muito sentido para mim, e faz sentido para mim até hoje. Principalmente agora que eu estou na faculdade, né, de medicina e estou acompanhando alguns estudantes. Então, eu faço registro desses estudantes também. Eu escrevo, eu faço anotações sobre eles. E sempre antes de atender um estudante, eu releio aquilo que eu tenho anotado sobre ele. Então, é algo muito legal. Beleza? Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever. E é isso. Até a próxima. Valeu. Tamo junto.